Imagine isso. Você está no meio de uma rua movimentada, cercado por carros, buzinas, vozes, luzes. Ninguém te toca, mas é como se tudo estivesse sobre a sua pele. Um som agudo em algum lugar da cidade, talvez uma sirene, faz seu coração acelerar. Seus pensamentos, de repente, se multiplicam e se atropelam. E se eu disser algo errado? E se tudo der errado? E se eu não aguentar? Você não está em perigo, mas seu corpo acredita que está. Seu coração dispara, as palmas das mãos suam, uma tensão quase invisível aperta seu peito. É como se você estivesse esperando uma tragédia que nunca chega, mas que, paradoxalmente, nunca vai embora. Você já sentiu isso? Não precisa ter sido no meio da rua. Pode ter sido antes de uma conversa importante, no silêncio do seu quarto, no momento em que alguém te olha por um segundo a mais do que deveria. Às vezes, você sente essa inquietação mesmo quando tudo está bem. É um alerta que nunca desliga, uma tempestade que vive à espreita. Agora, respire fundo e pense. E se isso não for uma falha? E se isso não for algo a ser consertado? E se aquilo que chamam de ansiedade for, na verdade, um tipo de superpoder que você simplesmente nunca aprendeu a controlar? Parece absurdo, eu sei. Afinal, quem escolheria sentir o peito apertado, a mente agitada, os pensamentos incessantes e a insônia cruel que vem sem aviso? Mas e se o absurdo estiver exatamente na forma como fomos ensinados a ver tudo isso? Vivemos em uma cultura que adora rotular. Ser calmo é bom, ser ansioso é ruim. Pensar demais é fraqueza, sentir demais é drama, controlar é virtude, sentir é erro. Então, você aprendeu a se conter, a se esconder, a se reprimir, a chamar sua sensibilidade de transtorno, sua percepção aguçada de exagero, seu medo de problema. Mas e se estivermos errados? E se a ansiedade e esse desconforto constante que você tenta silenciar for o sinal de que há algo profundamente vivo dentro de você? Algo que enxerga o que os outros ignoram, que percebe rachaduras onde todos veem paredes, que ouve verdades disfarçadas de silêncios? Você já percebeu como os mais ansiosos são muitas vezes os mais empáticos, os mais atentos, os que preveem perigos, que pressentem mudanças, que sentem os climas emocionais antes mesmo que eles se formem? Não por fraqueza, mas por hipersensibilidade. Ser ansioso é, em certo sentido, estar em constante estado de vigília. E toda vigília é uma forma de sabedoria que ainda não aprendeu a se equilibrar. Mas ninguém te disse isso. Disseram que você era demais, que precisava relaxar, que era coisa da sua cabeça. Então você tentou se encaixar, tentou silenciar esse radar interno com distrações, vícios, medicações mal administradas ou fingimentos. Tentou se parecer com os outros e falhou, sempre falhou. Porque o que vive em você é mais profundo do que o mundo permite. A ansiedade não é apenas um sintoma, é um sinal. É o alarme da alma dizendo que algo está desalinhado, que sua mente está captando ruídos que ninguém mais ouve, que você carrega uma profundidade que o mundo não sabe como acolher, que há perguntas dentro de você que assustam porque não aceitam respostas fáceis. Talvez sua ansiedade seja a prova de que você está vivo em um mundo que está dormindo. Mas o que isso realmente significa? Por que alguns sentem esse peso mais do que outros? O que há de tão errado com a forma como tratamos a mente humana que nos faz acreditar que sentir profundamente é um erro? E, principalmente, o que existe por trás desse caos interno que, quando entendido, pode se transformar na sua maior força? Você pode pensar que tudo isso é só romantização do sofrimento, mas não é. É a possibilidade de um novo olhar. De uma reconstrução radical da forma como enxergamos a nós mesmos. De um resgate daquilo que você aprendeu a temer, mas que nasceu com você, sua própria profundidade. A ansiedade não precisa ser sua inimiga, mas para transformá-la, você precisa entender por que ela existe e o que ela tenta te mostrar. Mesmo quando grita, mesmo quando dói, porque a verdadeira fraqueza talvez esteja em tentar se anestesiar contra o que mais precisa ser escutado. Mas o que é essa ansiedade de fato? De onde ela vem? E por que ela parece tão comum em um mundo que deveria estar mais evoluído do que nunca? Para entender o superpoder, é preciso primeiro compreender a ferida. E é exatamente aí que vamos agora. A ansiedade, dizem, é um distúrbio, um defeito da mente, algo a ser corrigido,
controlado, medicado, silenciado. Mas essa definição é recente. Historicamente, o que hoje chamamos de ansiedade era visto como um tipo de inquietação espiritual, uma angústia existencial, um chamado interior. Não uma falha, mas um sinal. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso inconsciente aparece em nossas vidas como destino. E talvez seja isso que a ansiedade é, uma colisão entre tudo o que reprimimos e tudo o que somos. Um sintoma, sim, mas de uma sociedade inteira que nos ensinou a desconfiar da nossa própria alma. Pergunte-se, por que sentimos ansiedade ao entrar em um lugar cheio de pessoas desconhecidas? Por que ficamos inquietos quando ficamos sozinhos por muito tempo? Por que temos medo de falar, de errar, de falhar? Por que fomos educados para parecer bem, não para ser? Desde cedo, aprendemos que há partes de nós que não são aceitáveis. A raiva, a tristeza, o desejo, a insegurança, o medo, são todos arquivados num lugar escuro da mente, onde a civilização manda guardar tudo que é inadequado. Jung chamava isso de sombra. Um depósito psíquico de tudo o que você foi forçado a rejeitar para ser aceito. E quanto maior a repressão, maior a ansiedade. A ansiedade não vem do nada. Ela é o grito abafado da parte de você que está cansada de ser ignorada. E o que agrava isso? A cultura. Vivemos em uma sociedade que idolatra o desempenho, a imagem, a positividade tóxica, a eficiência constante. Em outras palavras, vivemos em uma cultura feita sob medida para produzir pessoas ansiosas. Um sistema onde parar é fracasso, onde vulnerabilidade é fraqueza, onde dizer "não estou bem" é sinônimo de "você não serve". Nietzsche olhava para isso com desprezo, chamava de moral dos fracos, essa necessidade de se esconder por trás de virtudes fabricadas. Para ele, a verdadeira força vinha da coragem de encarar o caos interior, de aceitar a vida como ela é, instável, imprevisível, incerta. Sem esse salto no desconhecido, não há liberdade. E sem liberdade, só há medo. O medo. A raiz da ansiedade. Mas esse medo não é irracional. Ele é o reflexo de um conflito muito mais profundo, o entre o ser e o parecer, entre a verdade interior e as máscaras sociais. E se voltarmos ainda mais, Arthur Schopenhauer, com sua visão crua e pessimista, dizia que o sofrimento é a base da existência, que o desejo humano está condenado à insatisfação eterna. A ansiedade, então, seria a consciência dessa falta, a percepção, mesmo que inconsciente, de que nunca seremos o suficiente para o mundo, porque o mundo nunca será suficiente para nós. Mas há outro nome importante aqui, Gabor Maté. Para ele, a ansiedade não é um transtorno isolado, mas um trauma não resolvido, algo que começa na infância, quando aprendemos a abandonar partes de nós mesmos para sermos amados. Um sorriso forçado para agradar os pais, um silêncio quando algo dói, um sim quando tudo em você queria dizer não. Esses momentos te acumulam, e a ansiedade vira o fantasma de uma autenticidade que foi sacrificada. Então, aqui estamos, adultos que se sentem ameaçados pelo mundo, mas não sabem por quê, que sentem medo de situações que racionalmente não oferecem perigo, que vivem em estado de alerta constante, como se a qualquer momento algo fosse desmoronar. Mas o que está desmoronando é por dentro. A ansiedade é uma resposta natural a um mundo antinatural. Um mundo onde seu valor depende da sua produtividade, onde conexões são substituídas por curtidas, onde estar sozinho é visto como falha, onde a pausa é considerada preguiça, onde a mente está exposta a um bombardeio contínuo de informações, estímulos, comparações, cobranças. Você foi ensinado a se adaptar a isso, mas a sua mente, profunda, sensível, perceptiva, nunca aceitou. E é aí que a ansiedade surge, como resistência. Talvez você nunca tenha pensado nela assim. Talvez tenha aprendido a odiá-la.
Mas talvez ela seja a prova de que você ainda está vivo por dentro, que ainda existe um eu tentando emergir por trás do personagem que você criou para sobreviver. Jean-Paul Sartre acreditava que a liberdade é uma maldição, que ser livre nos condena a escolher, a errar, a não ter garantias. A angústia existencial nasce exatamente disso, a percepção de que estamos sozinhos com nossas decisões, sem mapas, sem absolutos. E quanto mais você se dá conta disso, mais a ansiedade cresce. Mas e se em vez de fugir dela, você decidisse escutá-la? E se essa sensação constante de alerta, esse medo invisível, essa inquietação, forem convites para uma jornada mais profunda? E se forem sintomas de um organismo que se recusa a se anestesiar, que mesmo perdido, ainda busca um sentido? Porque, no fundo, toda ansiedade carrega uma pergunta que você não ousa fazer. Essa vida que estou vivendo é mesmo minha? Você pode continuar tratando sua ansiedade como um problema, pode entorpecê-la, ignorá-la, medicá-la até ela parar de bater na sua porta. Ou você pode abrir essa porta e descobrir que atrás dela talvez exista algo muito maior do que medo, algo que te pertence, algo que o mundo inteiro tentou esconder. E esse algo é poder. Você aprendeu a chamar de normal um estado constante de tensão. Levanta da cama e já sente o peso do dia antes mesmo de abrir os olhos. Sua mente corre, calcula, projeta, antecipa. Cada pequena decisão se torna uma prova. Cada interação, uma possível ameaça. E o pior, você nem percebe mais. Está tão acostumado a viver em modo de sobrevivência que confunde isso com o estar acordado. Mas há um preço alto e silencioso. A ansiedade crônica altera o funcionamento do seu corpo e da sua mente. Você deixa de respirar fundo. Seu sistema nervoso opera como se estivesse sempre cercado por predadores invisíveis. E a consequência? Uma sensação contínua de urgência, mesmo quando não há motivo. Seu sono se fragmenta. Sua digestão falha. Sua memória escapa. Mas o que está sendo corroído não é só fisiológico, é existencial. Você começa a desconfiar de si mesmo. Duvida da própria intuição, questiona seus sentimentos mais íntimos, se censura antes de falar, se julga por sentir, aprende a se esconder até de você. A ansiedade se infiltra como um vírus sutil e transforma você em seu próprio carcereiro. Pior ainda, você começa a construir uma vida em torno disso. Escolhe relacionamentos que oferecem segurança, mas não autenticidade. Escolhe rotinas previsíveis, mesmo que sufocantes. Abandona sonhos por medo de falhar. Substitui sua voz por aquela que o mundo quer ouvir. E, aos poucos, se transforma em alguém que sobrevive, mas não vive. Mas como isso acontece sem que percebamos? Porque fomos treinados para obedecer um sistema que se alimenta do nosso desconforto. Pense nas redes sociais, no bombardeio constante de imagens de sucesso, beleza, produtividade, felicidade. Você compara a sua vida com recortes editados da vida alheia e perde, sempre perde. O viés da comparação social, um fenômeno estudado pela psicologia, mostra que temos uma tendência inconsciente de nos medir pelos outros. Mas na internet, esses outros são irreais, criaturas idealizadas, avatares de sucesso falso. E você, comparando sua verdade com a ficção deles, sente-se insuficiente. E isso ativa sua ansiedade. Agora pense no mercado de trabalho. Competição, pressão, expectativa de estar sempre disponível, sempre produtivo, sempre sorrindo. O sistema exige que você funcione como uma máquina. Mas você não é uma máquina. Você sente, você pensa, você entra em crise. E então, o sistema te devolve um diagnóstico: ansioso. Mas o que te adoece é ele mesmo. A ansiedade se torna então um mecanismo de controle social. Quanto mais você teme, mais você obedece. Quanto mais inseguro se sente, mais precisa de validação externa. E quanto mais precisa ser aceito, mais se distancia de si mesmo. E ninguém te avisa que, a essa altura, você virou um estranho dentro da sua própria pele. Mas há ainda outra camada, uma mais sutil. Muitos ansiosos se tornam perfeccionistas. Tentam controlar tudo, o que dizem, como são percebidos, o rumo das coisas. Mas por trás do perfeccionismo está um medo do erro. E por trás do medo do erro está um medo do abandono, da rejeição, da vergonha. A ansiedade é muitas vezes um mecanismo de proteção.
Um alarme que dispara sempre que há risco de não sermos amados, mesmo quando esse risco é imaginário. E aqui entramos em um dos paradoxos mais cruéis da mente humana. O mesmo sistema interno que tenta te proteger acaba te aprisionando. Você quer se sentir seguro, então evita situações novas. Mas ao evitá-las, se sente cada vez mais impotente. Quer se conectar, mas teme ser julgado. Então se isola. E no isolamento, sente-se solitário, o que só aumenta a ansiedade. Você entra num ciclo tão sutil que parece lógica, mas é uma prisão com paredes invisíveis. Pior ainda, você começa a se identificar com a sua ansiedade. Diz coisas como, eu sou ansioso, como se isso definisse quem você é. E isso molda a sua autoimagem. Você passa a ver o mundo como uma ameaça constante. E, como num truque cruel, o mundo passa a confirmar isso. Você filtra a realidade pelos seus medos, e tudo parece justificar o pânico. Essa é a maior armadilha. A ansiedade molda silenciosamente a forma como você enxerga tudo. As pessoas, o futuro, o amor, o trabalho, a si mesmo. Você se acostuma com o sofrimento e, sem perceber, começa a viver em modo defensivo. Não arrisca, não sente, não cria. Você se fecha para a vida tentando se proteger da dor, mas acaba se protegendo também da beleza, do amor, da liberdade. Mas e se essa ansiedade for, na verdade, uma potência mal direcionada? Uma energia vital que está sendo travada por medos herdados, traumas antigos e ideias implantadas. E se o caos que você sente for, na verdade, o prenúncio de uma expansão interior? Imagine que a ansiedade não é um defeito a ser combatido, mas um mapa secreto, um código, uma linguagem ancestral que você ainda não aprendeu a decifrar. Porque se ela pode destruir, talvez, só talvez, ela também possa construir. Mas para isso seria preciso algo raro, uma rebelião. Toda prisão precisa de uma chave, mas às vezes a chave não está do lado de fora, está na forma como você enxerga as grades. Você cresceu acreditando que a ansiedade era um erro, que sentir demais era um sinal de fraqueza, que pensar demais era um desvio a ser corrigido. Mas e se você ousasse duvidar disso? E se, em vez de tentar se encaixar num mundo doente, você decidisse fazer algo radical? Desaprender. Sim, desaprender tudo o que te disseram sobre como você deveria ser. Essa é a verdadeira rebelião. Porque não há libertação possível sem confronto. E o primeiro confronto é com aquilo que você chama de normal. Com os padrões que te disseram para seguir. Com as verdades que você nunca questionou. Com a voz que você internalizou, mas que nunca foi sua. E então começa a transformação. Não é rápida, não é fácil, mas é real. O primeiro passo é simples e assustador. Sentir. Sentir o que você vem evitando há anos. Parar de anestesiar sua dor com distrações, vícios ou racionalizações. Permitir-se escutar o corpo quando ele treme. Permitir-se chorar sem se desculpar por isso. Sentar no silêncio e ouvir o barulho que vem de dentro. Porque é nesse ruído interno que sua verdade vive. E a ansiedade, sim, ela, é o guia que te leva até lá. Gabor Maté fala disso com clareza. O caminho da cura não passa pela supressão dos sintomas, mas pela reconexão com o que foi perdido. E quase sempre, o que foi perdido foi você. Você se abandonou para caber. Você se moldou para sobreviver. Você sorriu para ser aceito. Você se calou para não desagradar. Você aceitou migalhas porque não acreditava que merecia o banquete. E a ansiedade, silenciosa, persistente, gritou. O segundo passo da rebelião é este: dar um novo nome à sua dor. Não diga mais, estou quebrado. Diga, estou despertando. Não diga, minha mente é fraca. Diga,
Minha mente é sensível. Não diga, tenho um problema. Diga, tenho um sensor refinado que ainda não aprendi a usar. Esse é o momento em que você vira a mesa. E aqui entra Nietzsche com toda a sua força. Ele acreditava que a dor não deveria ser evitada, mas transcendida. Que o sofrimento é o campo fértil onde nasce o verdadeiro poder. Que só aquele que enfrentou o caos dentro de si pode dar à luz uma nova realidade. A ansiedade é o seu caos, mas também pode ser o útero da sua transformação. E isso nos leva ao terceiro passo, ação radicalmente consciente. Mude o ambiente ao seu redor. Afaste-se de pessoas que alimentam sua insegurança. Diga não onde sempre disse sim. Dê pequenos passos na direção do desconforto. Fale mesmo com medo. Haja mesmo com tremores. Enfrente mesmo sem garantias. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. Mas não se trata de virar um herói. Não se trata de vencer a ansiedade numa batalha épica. Trata-se de dançar com ela, de perguntar o que ela quer te mostrar, de transformá-la em bússola, em mestre, em força. E aqui, talvez, você precise fazer as pazes com a parte de você que você jurou odiar, a sua sensibilidade. Ela não é um defeito, é um dom. Você sente demais porque percebe demais. Você sofre demais porque enxerga além das superfícies. Você pensa demais porque se recusa a viver no automático. O mundo precisa de pessoas assim, de almas inquietas que se recusam a aceitar o superficial como suficiente, de vozes que tremem, mas dizem a verdade mesmo assim, de corações que batem forte, mas continuam abertos. Essa é a sua força. Mas talvez você esteja esperando uma permissão. Talvez esteja esperando o mundo te dizer que agora você pode ser você. Mas essa permissão nunca virá de fora. Ela precisa vir de dentro. E quando ela vier, quando você parar de se desculpar por sentir, por pensar, por ser, o mundo inteiro muda. Porque você muda. Você começa a ocupar espaço, a falar com mais firmeza, a escolher com mais consciência, a amar com mais presença, a viver com mais verdade. E talvez você ainda sinta ansiedade. Mas ela não vai mais te paralisar. Ela vai te impulsionar. Porque agora você sabe, ela não é o fim, ela é o começo. E é neste início que algo maior começa a nascer. Você passou a vida acreditando que a ansiedade era algo a ser vencido, um inimigo invisível a ser domado, uma maldição genética, um defeito químico, algo que te fazia menos. Mas e se te dissessem que você sempre interpretou mal essa sensação? E se o que você chamava de fraqueza for, na verdade, um chamado? Pense com calma. O que é a ansiedade, se não uma percepção aguçada da vida? Um radar interno que capta nuances, riscos, verdades e mentiras. Um sensor de profundidade, que se ativa quando algo não está certo, mesmo quando não conseguimos nomear o que é. A maioria das pessoas vive anestesiada. Você não. Você sente tudo. E é justamente por isso que sofre. Mas também é por isso que pode despertar. A ansiedade é o primeiro sussurro do seu verdadeiro eu. É a tensão que surge quando a sua alma começa a se debater dentro de uma vida que não a comporta mais. E aqui está a revelação final. A ansiedade não quer te destruir, ela quer te revelar. Ela existe porque é algo dentro de você que quer nascer. Algo mais verdadeiro, mais livre, mais profundo. E esse nascimento, como qualquer parto, dói. Mas a dor não é sinal de fraqueza, é o preço da metamorfose. Nietzsche já dizia:
É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos que você sente é fértil. A instabilidade, o medo, a inquietação não são muros, são portais. Portais para uma nova versão de si, aquela que você vem evitando por medo, mas que te observa em silêncio, esperando o seu sim. E quando esse sim vem, o mundo muda de cor. Você começa a perceber que cada ataque de ansiedade foi uma mensagem. Cada pensamento acelerado, um convite. Cada suor frio, uma transição. Cada crise, um ritual de passagem. A ansiedade era você se chamando de volta. Mas você estava ocupado demais tentando caber em caixas pequenas, em relacionamentos rasos, em profissões que sufocavam sua alma. Estava ocupado demais tentando funcionar, tentando parecer bem, tentando agradar todo mundo. Agora você entende. A ansiedade era o grito por autenticidade. E essa é a verdade mais poderosa de todas. Você não nasceu para se adaptar a um mundo doente. Você nasceu para transformar esse mundo a partir da sua própria cura. A ansiedade é o preço de ser profundamente humano em uma era profundamente artificial. A boa notícia? Esse preço se paga uma vez só, no momento em que você aceita deixar de fingir. Aceita sentir o que sente. Aceita dizer a verdade. Aceita cair, errar, ser imperfeito e ainda assim continuar. Aceita ser inteiro, mesmo que o mundo só recompense metades convenientes. Nesse ponto, a ansiedade deixa de ser um monstro e se torna uma aliada, uma antena, um aviso, um lembrete. Um lembrete de que você é vivo, de que ainda se importa, de que ainda sente, de que ainda busca, de que ainda ama. Ela está lá, como um farol na tempestade. Mas agora você sabe, não é mais a tempestade que vai te engolir. Você é o navegante. Você é o construtor da bússola. Você é aquele que escutou o grito interno e não correu. A partir daqui, tudo muda. Você começa a falar com mais presença, a respirar com mais consciência, a fazer escolhas menos guiadas pelo medo e mais guiadas pela verdade. As crises vêm? Claro que vêm, mas você já não se desespera. Você escuta, pergunta, o que está desequilibrado? Pergunta, o que não estou enfrentando? Pergunta, onde me traí para agradar? A ansiedade vira um espelho. E o reflexo que ele mostra não é mais o de uma vítima, é o de um ser humano completo, desperto, em processo. A libertação nunca foi eliminar a ansiedade. Foi entender o que ela dizia e aprender a andar ao lado dela. Não atrás, não contra, mas ao lado. No final das contas, a ansiedade é como uma criança assustada dentro de você. E tudo que ela queria era ser escutada. Tudo que ela precisava era que você voltasse para casa. Agora, você voltou. E não há superpoder maior do que isso. Porque agora você não apenas sobrevive, você vive com profundidade, com verdade, com alma. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Quando você deixa de ver sua sensibilidade como um problema e começa a vê-la como a porta de entrada para a sua verdadeira grandeza. Talvez você nunca elimine a ansiedade, mas talvez, só talvez, você não precise mais. Porque agora ela é sua, e tudo que é seu pode ser transformado. A dor que te empurrou para o fundo é a mesma que vai te ensinar a voar. Você não está quebrado, você está em expansão, e o desconforto que sente é o universo te preparando para ocupar o espaço que sempre foi seu. Agora vá e ocupe-o.